Começa aí que ele vai embora. Começa aí que ele vai embora. Puta, agora falando que ele falou que ele ia fazer alguma coisa, eu lembrei que eu esqueci que eu tinha que ir no banheiro, cara. É melhor você ir agora, porque se depois que começar o jogo vai ficar complicado. Não, vai dar tudo certo. Tô vendo que vai palavras, dar assim. Né? Férias últimas palavras, bicho. Que medo dessa galera que deixa pra ir no banheiro depois, velho. O Brunão entrou quieto, cara. Ele nem falou nada, não falou nem boa noite. O cara tá quieto demais. Você tá triste, hoje. Brunão? Tá desanimado, cara? Ou não tá ouvindo a gente. Ou pode ser, tem essa também. O cara não quer conversar, velho. Ixi, cara, foi embora, desencanou. Não, foi embora. Será que ele achou ruim alguma coisa do jogo anterior, cara? Acho que ele... Cara, acho que não gostou do que aconteceu com o personagem dele lá no jogo. Ô, Roger, tá clipando o áudio? Não, tava falando zoado mesmo. Ah, então tá. Só tirando aquele sarro básico, né? Ó, pessoal que chegou agora aí, nós estamos tentando prosseguir com a campanha de Terras de Xiang. Essa aqui é a campanha Uma Saga Através do Tempo, na qual temos alguns personagens aqui, né? Bacana tá o Roger mexendo nas coisas ali. Tem um vídeo de treta. O cara já fica acompanhando vídeo de treta. Por isso que acontece treta aqui depois. Será, vou colocar gemidão aqui no meio também. Faz isso não, Roger. Tentar focar no jogo, cara. Roger. Ó, tá bom. Parece que o pessoal pediu aí um belo de um revival aí, né? Uma recapitulação das coisas acontecidas, porque faz mais de mês que a gente pode jogar isso aqui, né? Enquanto o Brunão... duro, né? Até o Brunão voltar, que parece que ele ficou meio puto, a gente pode fazer um... Aliás, antes disso, Léo, eu gostaria de falar pro pessoal que está nos acompanhando, para, se vocês estiverem gostando da campanha, ou se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente vai fazer aqui um previously dos episódios anteriores aqui do que aconteceu. Mas se você estiver gostando e você quiser fazer na sua casa, acesse operarpg.com.br. Lá você poderá comprar o Ópera, a segunda edição, e também comprar o livro de Terras de Xiang. Então, se você estiver gostando, não deixe de apoiar os dois mal acabados aqui do meio que tá jogando com a gente, tá mestrando o jogo, que eles são os responsáveis por isso. Agora eu vou deixar o Léo falar. Tá entrando um, tá saindo o outro, bicho. Só confirmando. Hoje, ô, Bruno, você caiu que o coisa te expulsou ou você saiu pra fazer Não, eu saí porque a internet, eu tive que reiniciar a internet, tava muito lento. Ah, tá. Não, porque eu tava escutando, minha movimentação tava tudo congelando assim, mas eu tava escutando normal, mas tava congelando. Mas agora tá bom, agora tá voltou, o Ster caiu, então achei, ó, o StreamYard regulando aqui. Mas não, Roger, eu acho que a nevasca deve ter voltado lá e deve estar soterrado na nevasca de novo. Você pode. Eu mandei umas imagens para você pelo Zap. Para fazer a recapitulação, cara, você podia ir carregando as imagens aí, ó. Só para dar trabalho para você. O cara mandou nudes, velho. Não, eu vou interromper comportamento, senão vai dar. Vai dar zica. Primeiro eu vou ver o que tem no Zap. Dá uma olhada lá. Nudes, o cara mandou nudes. Tá, entendi. Entendeu? Isso pode ajudar bastante na recapitulação. Boa. Agora eu vou apresentar de novo. Muito bem, Roger. Muito obrigado. Desculpa a amolação aí, hein? Não, tranquilo. É só lembrar. Puta, estão quebrando. Espera só um pouquinho. Perdeu. É difícil hoje, hein? Difícil, né? Eu tirei aqui, né? Porque. Pode ser que teria palavras de bate-cartão. Vai que rola uma agressão. Aí, ó, o Roger tá de chitara. Aí, ó. Olha só. Vocês lembram a primeira imagem? Tá aí, ó. Sim,
o servidor, né, começa, né, essa campanha quando um servidor, aquele tirês que tem a capacidade de comunicação com as outras dimensões através de sua mediunidade especial, ele recebe um chamado e ele se dirige à cidade mais ao sul das planícies tiresas, a cidade da Bifurcação, em especial ó, a terceira caverna que era utilizada no passado dos tireses como mina, e lá encontra 3 outros tireses esses que carregam traços, né, traços de outras épocas. Tudo levava a crer que eles eram tireses de épocas diferentes, e isso foi confirmado. O que acontece nesse primeiro episódio de uma saga através do tempo é o encontro do servidor com esses personagens e vamos dizer assim, né, reverberações de um sino, um artefato mágico que estava entre os pertences do mestre dos pratos laminados e que né, resgatado e pego à guarda pelo mestre, na verdade, o Lâmina Mortal da Dimensão Fraturada. Ele acaba pegando a guarda desse sino, dizendo que faz parte da missão a qual ele foi incumbido há muito tempo. E aí vocês acabam escapando das cavernas. Léo, lembra ele quem que encobriu essa missão? Quem encobriu o quê? Desculpa? Quem que mandou ele fazer isso daí? Só para ele lembrar. O imperador que pediu para que ele fizesse levasse o sino até ele, né? Já. Aí pode passar para o episódio 2 aí, Roger. Sim. Aí, ó, fora daquelas montanhas ao sul, né? Das cavernas das montanhas ao sul, vocês foram andando, né? Justamente em direção à cidade, mas ao passar pela segunda montanha, que também continha uma caverna utilizada para a mineração, como aquela de que vocês apareceram, haviam ruídos, reverberações do sino e haviam símios com os quais vocês travaram um combate acirrado. Depois de um combate acirrado que trataram com eles e também ouvindo que no interior desta mina um ritual mágico provavelmente estava acontecendo, vocês tentaram adentrar as cavernas quando nós passamos para o episódio 3. Não foi, peraí. Opa! No episódio 3, vocês já haviam vencido os símios e vocês acabam entrando nas cavernas da mina abandonada, a segunda montanha, ao sul de Bifurcação. Lá vocês têm praticamente encontros surreais. Um deles com uma forma de vida estranha, uma espécie insectoide que se comunica mentalmente com vocês. Essa criatura acaba informando que, apesar do ritual sendo executado, nada pode ser feito por vocês para impedir. Fato que vocês são convencidos e, ao sair dessas cavernas e olhar em direção à montanha, vocês percebem que ela estava dominada por símios. Uma quantidade absurda, fazendo com que, durante uma chuva, vocês escapassem pelas planícies dos símios, encontrassem um mago da cúpula que acaba levando vocês até a dimensão das cinzas. Pode colocar a imagem 4 aí, Roger. Mas só lembra como que aconteceu esse encontro, o que foi falado para a gente ter entrado, como que a gente entrou. Cara, se eu for falar tudo isso, eu vou ficar aqui até 9 horas da noite, velho. Não tem jeito. Só fala a explicação que ele deu para a gente entrar. Peraí, qual é a explicação? A explicação era que a gente ia morrer. A gente ia morrer. É do mago para a cúpula ou da criatura insectoide para sair da cúpula? Não, como ele convenceu a gente ir, que ele falou que estava vindo o exército do imperador para ir para a montanha em combate, para a gente não ficar no fogo cruzado, a gente saiu, entendeu? É isso. Beleza. Foi falado isso aí. Muito obrigado aí, né? A Izumi Senshin, o servidor Brunão aí interpretando. E agora pode mudar para a imagem 4. Na dimensão das cinzas, vocês acabam andando um bocado, se cansando, indo para um lugar
completamente desconhecido, montanhoso, que tinham cogumelos estranhos e coloridos, num lugar que só existe tudo em tom de cinzas. E vocês encontram com magos da cúpula diante de uma entrada. E é aí que começa o jogo de hoje. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação? Só um review de um detalhe que aconteceu no finalzinho, e como o meu áudio estava meio picotando, eu acabei não interferindo, só que aí acabou o jogo. Em determinado momento a gente chegou lá, saiu de dentro da construção lá da cúpula um símil mago zumbi Ninja Turtle e apontou para alguém, certo? Calma que a gente Ou vai errado? retomar daí, velho. Então, porque Tenta focar aí esse mapa geral para ele, Roger. Ó, inclusive tem um detalhe. O mestre dos pratos... Não, o Izumi Senshin, ele é cego no universo normal. Agora, no universo das cinzas, ele começa a enxergar, né? aqui ele enxerga normal. É, ele enxerga. É o Perfeito, seguinte, ó. Daí dá para ver a cena que vocês têm. Beleza. Então, A gente tá aqui embaixo. Beleza. Isso. Junto com vocês está o Mago da Cúpula, que é esse cara estranho no meio de vocês aí, tá? E lá no meio, aqueles caras de cima, o Mago Símil, que parece muito mais velho, praticamente um zumbi, ou talvez, se você quiser um comparativo com o D&D, um Lich, né? Ele tá no meio do pessoal ali, ó, no meio daqueles 6 magos. E foi dali que ele conversou com vocês. Beleza. o Another Run fazendo apresentação de sessão da tarde, bicho. Olha aí. Funciona, talvez. Depois da fuga lá, Hollywood, simbora pra próxima missão suicida da galerinha do barulho. Hoje, às 20h30. Você pode colocar assim, ó. Esses tireses vão se meter em grandes confusões. Mestre dos pratos dominados, o servidor Yumi Senshin, o Lâmina, o Arma Sagrada, Lança Veloz, e o Lâmina Mortal da Dimensão Fraturada, junto com Didi, Dedé, Mussum, Zacarias, Dominó, Angélica, em uma saga através do tempo. Eles vão se meter em grandes confusões na sessão da tarde de hoje. Praticamente é isso, assim, a abertura do jogo. Muito bom, muito bom. Léo, no que apareceu esse filho, e ele começou a mandar uma pro personagem do Sté. Ele falou que eles têm uma conversa para ter ali. Eles falaram exatamente isso. Ele falou pro personagem do Sté: nós temos que conversar. Então, no que apareceu aquele símio, você sabe que eu tenho um motivo aí para se ligar de uma coisa na ficha, certo? Pode sim. Só que é o seguinte, Roger. Essa coisa que tá na ficha, se é o que eu tô pensando, que você tá pensando, posso te mandar no privado aqui para não estragar a graça, né? Vê se é isso aqui que você tá falando que tem na ficha, ó. Tô mandando para você no privado aí, ó. É isso aí, né? Roger, cuidado que você tá com a sua tela compartilhada, a gente vai ver. Dá uma olhada ali. É verdade. Pronto, eu vejo no celular. Eu tirei. Veja o celular então. Tá na privada, vai. É isso que você está falando, né? É que eu acho que nem a gente pode saber. Roger, é o seguinte. Aí, velho, você tem que dar um desconto muito grande. Por quê? Vocês não estão nem na dimensão terrestre. Vocês estão em outra dimensão. Esse cara que está com vocês, parece que ele é ligado a esse grupo todo que pode levar vocês de volta ao plano do mundo desperto. Você entendeu? E o seu personagem, ele tem conhecimento da cúpula. A cúpula já existia na era no que seu personagem veio. E você sabia que a cúpula é formada dos dois. Então, se você pode fazer o seguinte, se você achar que esse fator influencia, você faz um teste de vontade.
entendeu? Em relação ao seu atributo. Só que você vai ter um bônus. Então vai ser mais difícil falhar. Mas se você falhar, eu acho que você pode seguir com o seu plano, que você identificou para mim aqui no privado também. Que é o seguinte, Léo, um mago me ferrou lá atrás por conta dessa desgraça de sino também. Mas não era um mago da cúpula. Então, aí é que tá a diferença. A fama da cúpula era boa? Era. Os caras, eles são assim, ó. A fama da cúpula é o seguinte: o que eles fazem, que é de desconhecimento de todos os Sims e Tireses mesmo, como uma sociedade secreta, é manter, vamos dizer assim, as dimensões separadas e tentar neutralizar os pontos que existem, por exemplo, fracos entre elas, para que nada vaze de um lugar para outro, entendeu? Eu tô sentindo um certo preconceito contra símios, hein? Contra magos, né, pelo jeito. Não, é que assim, ó, isso tem um ponto. Todos os Tireses são xenófobos por natureza. Uhum. Só que existem alguns descontos na situação que vocês encontram, porque a situação por si só, ela já é uma situação muito surreal para vocês todos. Mas é que teve um outro personagem que fez uma puta de uma cagada. Por isso que eu tô encucado com uma coisa. Pode falar. Deixa eu ver essa ficha bonita, Rod. No que apareceu o símio, eu não tenho outro lugar para enfiar ela. Deixa ela aqui. Ai, meu Deus. Pode fazer isso com a ficha. Aí você tira para outro monitor. Aí, agora sim. Aí, você pode, valeu, Roger. Se você puder arrastá-la para outro monitor, Roger, você consegue agora. Vou colocar na sua cara aqui, aí eu não vejo... Eu vou tampar os comentários do Another One, que são muito importantes para mim. Ó, aqui tem gente no chat privado falando bosta aí. Quem? Agora eu perdi minha ficha. Meu Deus. Ai. No que apareceu aquele símbolo, juntou com uma coisa que aconteceu lá atrás, eu puxei o mente fraturada, meio que de canto, e falei: que motivo tinhas para desconfiar do exército Tirês? Fraturada? Quem que é? Tá. É o que tá com cara de Talim. Você ficou sem falar nada? Você tá falando. Eu pensei que você tá falando com o Léo ainda, bicho. Não, eu tô falando com você. Eu pensei que tá falando com o Léo. Não, eu vi que a atenção tava pro personagem de Sté, eu vim meio de canto, assim, cobrindo a boca e falei: que motivos tinhas para desconfiar do exército Tirês? Em off, Léo, se eu não me engano, quando a gente tava lá, que a gente tava vendo o pessoal, aqueles Tirês, eles estavam com um uniforme diferente, não é? Da minha época. Sim. Você, vamos dizer assim, no meio de um conflito, como você não é visto há muito tempo, corria o risco, talvez, de você ser confundido com alguma outra, não ser um lâmina mesmo, entendeu? Não, mas eu lembro que o uniforme era diferente, então... outra, ia ter o conflito dos dois, a gente ia morrer ali. Claro que não tem arma de fogo. Mas os caras vão vir correndo de espada. Você acha que até os caras chegarem, a gente tá pula, correndo na direção oposta? Igual o Thundercat, é só pular. Claro, nós somos os Thundercats, só porque você tá com a cara da Chitara. Eu perguntei pra essa vamos lá. Que motivos tinhas para desconfiar do exército Tirês? Tudo indica que nós não estamos na nossa época. Aqueles uniformes eram diferentes. Eu não tinha como saber se eles iam saber quem nós éramos. Tudo indica que fostes enganado por esse mago que estamos a cair numa armadilha para roubar-nos o sino. Ao primeiro sinal de que isso é uma armadilha, joga isso no chão para que eu possa destruir. Eu tentei destruir com a minha espada, com a minha lâmina, que ela é indestrutível, e não aconteceu nada. Nem que seja para ele vibrar e a gente sair daqui para eles não conseguir pegar o sino. Você foi enganado e a gente entrou numa armadilha. Se a gente ficasse conversando... Nós entramos nessa. Não tinha como você ia deixar eu ir sozinho. Você também tá aqui. Era só entrar em contato com o exército.
Se a tua função, o teu objetivo é o mesmo que o meu, que é destruir isso aqui, então a gente vai destruir isso aqui junto. Se a gente não tem ferramentas para destruir isso aqui, a gente tem que arrumar uma forma de pelo menos entregar isso aqui pro imperador. É imperador ou é... Eu acho que é um outro nome, né? Shogun? Shogun. Entregar isso Tinha um Imperador. exército, Não, É imperador, né? sim. É imperador? Vai, pro Mas- imperador. tinha um exército à sua frente e fostes burros de Imperador. cair na No seu caso, é o próprio imperador mesmo, chefe. Beleza. Eu não tenho como saber se eles vão saber quem sou eu. Eu não sei nem aonde eu tô. Ó, Eu tô indo na direção do mago lá. Junto com enquanto outro vocês falavam, o mago que estava com vocês está andando. Ele andou enquanto vocês estavam conversando. Ah, eu tô batendo boca com a dimensão É, fraturada. eu cara que ia abriu batendo aí boca lá atrás. O caminho. Peraí que eu tenho que abrir meu mapa aqui. Beleza. Ih, zoou aqui. Pode movimentar seu personagem, Brunão. Você movimenta 6 ou 12 se você quiser passar por ele até ou ir do lado deles, tranquilo. Ô, mestre. Mestre, Diga. é, Estou ouvindo. só estava confirmando aqui que eu tenho sentidos ampliados, né? Correto. Eu ouvi essa conversa toda aí. Cara, você vai ter um bônus. Você está muito perto dos dois. Você ouviu, cara. Não precisa nem fazer teste. Ah, a gente tá falando cada vez mais alto. É, a gente tá discutindo. Isso. Eu saí de perto, tô indo e tô acompanhando o mago. Ó, a galera calmamente está vindo na direção de vocês aqui, mas sem pressa, tá? Os caras estão chegando aí. Qual é a composição do grupo, mestre? Tá os três aqui no fundo. Desculpa, Stan, não te É ouvi, tudo cara. símil? A composição do grupo. Quantos tiris, Não. quantos times? Tem um, ó, tem dois, tem o símio que é o líder, que é esse corpo De azul. antigo, velho mesmo, que está decrépito, né? De azul. Na ponta aqui, ó. Não sei se dá para. Deixa eu ver se eu consigo fazer pingar para vocês de novo. Esse cara, É só segurar o mouse, aqui, ó. ó. Aí. Esse aqui que eu tô pingando? Isso, aqui, ó. Isso, esse daí é símio, o resto é tirês. E esse que tá do lado de vocês é tirês também. Do seu lado, Então, do lado do 6 servidor, tireses tá? e 2 símios. Não. Isso. Tá nesse pé aí a coisa. E aí, no caso, vocês três estão meio para trás aqui, entendeu? Tá desse jeito aí. O símio, vocês notam, assim, você que está mais perto agora aí, servidor, você vê Oi. que ele não tira o olho do grupo de baixo, entendeu? Apesar de você estar no meio do caminho, o olhar do símio líder tá lá nos três ali embaixo, saca? Aham. Eles param aqui e o símio diz, né? Sejam bem-vindos. Esses são os domínios da cúpula. Peço que não contem a ninguém sua localização, mesmo em situação extrema. Eles param ali para recepcionar vocês. Os outros 3 estão para trás. E aí? A gente nem deve ter chegado a ouvir isso aí, então. Nada. Né, tá discutindo. Tá, eu falei falou para bem ele. rápido. Agradecemos. Falou bem Meu nome é Izumi Seishin. Agradeço pela hospitalidade, mas preciso ir direto ao assunto antes que os meus companheiros ali atrás eles se matem entre eles. Gostaria de ir direto ao ponto. Como destruímos o sino? Ele fala: isso não pode nem ser feito nessa dimensão. E eu espero que vocês não tenham sido seguidos pelo rastro energético que vocês podem ter deixado no caminho. Não estava Nessa reverberando, dimensão, né? Não, ele falou: nessa dimensão existem predadores vorazes. Ele fala: o sino não deixa marca, mas a espada deste antigo lâmina mortal, sim, pois ela carrega magia com ela. Ah, que bom. Temos um GPS junto.
Ele pega e olha para você, aí ele olha nos seus olhos, servidor, e você vê orbes de olhos, sabe, quando eles não estão cegos, mas eles já estão mais claros pela idade, sabe, desgastados. Entendi, sei. Quase uma catarata, como se tivesse catarata. Isso, e ele olha com aqueles olhos estranhos para você, e ele fala, e além da arma, o seu corpo também é. Do lâmina do Não, arma sagrada? ele fala para você. Ah, pra mim, meu corpo, é. Exatamente. Que bom, que bom. Eu sou um xenon andando. Agora, seguinte, falei pra ele, ó, e na nossa dimensão também não é possível destruir esse sino. Lá é. Lá é? Sim. Tá. Eu olhei pra trás assim, vocês vão ficar aí ou vocês vão vir? Mas nem escutamos. Não, eu falei alto, agora eu falei alto. Estão batendo boca ainda. Ixi, Eu tô falando. Lá. Então, se vocês estão batendo boca, então batam boca aí. Boa. A missão foi dada a você, mas eu não tinha ciência da sua ignorância. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua e é bom que você tenha a honra para fazer o que precisa ser feita para destruir esse artefato maligno. Primeiro você desmonta esse microfone aí. Eu tô aqui pra destruir essa merda. Eu vou fazer isso de qualquer forma, da forma que for necessária. Nem que eu tenha que dar a minha vida pra isso. Ou eu tenho que entregar isso para o imperador. Eu não tenho como saber se os malditos que estavam vindo na nossa direção, eles iam me conhecer ou da que época que a gente tá. Vinham confiar num tirês ou num bando de símios que vinha atrás. Foi muita burrice da sua parte. Eu acredito que só da minha parte. Você tá aqui fazendo o que comigo? Confiei em alguma informação que você poderia ter e vi que você não tinha nenhuma. Você tinha alguma informação? Você tinha alguma informação? Você só fez cagada até o momento. Calma. Você tem informação para conversar com o exército, você tem patente, nem isso você teve capacidade de usar. Você é extremamente incompetente. A gente tá... Qual parte disso você não entendeu, seu tigre burro? Eu entendi que você é um incapaz. Você cometeu um grande erro. Qualquer coisa que acontecer agora é de responsabilidade sua. Cansei, mestre. Eu assumo o que for. Eu assumo. Assume, mas tem uma cagada que não tem como consertar. E olha na mão de quem que vai cair. O que for necessário para que a minha missão seja cumprida. Fui lá com o grupo. Faz agora, joga no chão que eu vou destruir esse sino. Ah, claro. Se a minha arma indestrutível não conseguiu destruir, você acha que teus pratinhos vão fazer alguma coisa? Mesmo que eu não destrua, a gente foge para outra dimensão. E teremos outra oportunidade então você fazer a coisa vamos embora então. Você quer que eu faça o quê? Pega o sino e dou um tapa nele para poder... Joga no chão, que é a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou fazer de novo. Eu não vou fazer isso. Da última vez que eu fiz isso, apareceu uma merda de um monstro atrás da gente e a gente quase morreu. Na verdade, a quase gente, morreu porque você ficou do outro lado da ponte. Algo que não precisava ser enfrentado, era só sair. Eu não deixo o monstro para trás. Eu poderia resolver isso sozinho. Em uma realidade que você ganha XP ganhando monstro. Nessa realidade não funciona desse jeito. Ó, o velho tava tentando ouvir essa conversa de vocês enquanto o mestre Arma Sagrada, Lança Veloz, se aproximava. Só que o velho é surdo, parece, cara. O velho não conseguiu ouvir nada. E aí ele começa a conversar com o Lança Veloz, tá? Ele olha assim para você e ele fala: você não mudou nada, diferente de mim. Parece que os anos não passaram para mim, mas eu lembro de ter encontrado você ainda ontem. Eu tô escutando, né? Conversa que eu tô no meio do caminho ou não? Ele tô, fala, né? Fascinante. Eu acho que vivi muito mais do que os demais de minha raça e ainda não consigo saber de tudo ou ver tudo que é possível. Ele fala: vocês carregam um artefato maldito. Ele aponta na direção do Lâmina, né? Ele falava aqui ao servidor que é impossível destruí-lo.
mas é possível realizá-lo na dimensão terrestre. Ele fala... Pode falar, Esther. O Lâmina tentou com a sua espada e não conseguiu. O velho responde de novo. Fascinante. É algo que eu gostaria de ver, mas já sei agora o resultado. Esses sinos são empregados de magia muito antiga. Magia que veio não desse mundo. Veio através da mente de outras criaturas que passaram aos antigos soberanos das planícies, aqueles que as governavam em seu reinado de trevas antes de Xiang chegar. Aí ele grita para os outros dois, enquanto vocês estão conversando ali, fala: não temam, se aproximem, vamos adentrar. Logo a ilusão voltará e ficará difícil de nos vermos. Ele começa a recuar, junto com a galera, e pede que vocês acompanhem ele. Eu virei pro mestre dos pratos, falei baixo: fique com a sua arma no jeito e eu vou ficar com a minha lâmina no jeito. A hora que a gente conseguir, a gente sai daqui então, ok? O melhor jeito de sair é nem entrar. Ah, uau, e você sabe como que a gente vai sair daqui? Batendo no sino. A hora que a gente chegar perto ali, a gente, em última situação, eu dou um passo para trás e eu bato no sino. Eu vou ficar com o sino no jeito também. É muito estupidez. Como é que é, Roger? Você vai esperar chegar perto do mago para ele dominar tudo. Você tem que fazer isso. É isso mesmo. Se ele quisesse dominar, a gente já teria feito isso. Até agora não aconteceu nada. Você é burro? É porque você está se comportando como... Caramba, velho. Não. Cadê o português de Portugal? Tá faltando o português de Portugal. Não, bom, eu comecei a ignorar o mestre dos pratos e eu fui. Vai lá. Continua a cagada que você começou. Ô, Léo, eu tô andando mais ou menos com uma mão segurando a bainha da espada. A espada deve estar do meu lado. Então eu tô com uma mão na bainha, já meio que de olho se acontecer alguma coisa. Tá. Tranquilo. Eu tô indo bem atrás. Estão andando ali na direção da entrada da montanha. Quem tiver para trás aí, ó, o Quem tá respirando aí e o mestre dos cuidados podem fazer um teste de percepção. Quem? O Lâmina quem? Eu acho que é o Thales. Se for alguém respirando, eu acho que é o Thales. Quem pode fazer um teste? Mestre dos magos? Quem tá por último? Só quem tá para trás ali, Ah, que bosta! Isso. Não deu os deu pratos tudo. dominados. Tenta agora o... Sou eu da fraturada. Sou eu que tá... sou eu. Manda ver, faz o teste de percepção. Percepção. 1 minuto. Percepção. Tudo bem. Beleza. Também. Conforme vocês vão da entrada ali, o outro mago já entrou lá para dentro, aquele que veio com vocês, ele falou que estava meio fraco, né? Vocês vão notando, os últimos dois principalmente, pequenos estalidos que vêm da direção dos cogumelos e começa a ficar tudo meio nevoado, sabe? Onde vocês estão, assim, tipo, o lugar todo fica meio estranho, parece que ele está meio dissolvendo, tá virando um nada e vocês não conseguem se ver até entrar pela caverna. Aí quando vocês entrarem ali, para-se essa sensação, tá? Tá. Agora vocês estão em outro lugar. E é o seguinte, nesse lugar, gente, é tão grande, tive que fazer o seguinte, botei só um fio roxo, que é onde o grupo tá? Não tem a movimentação individual de vocês aí, que vocês estão entrando aí. Tá bom. Vocês estão vendo lá embaixo no mapa, Roger, o pontinho roxo? Ó, dá uma olhada lá, dá um zoom aí embaixo. Tá aí, Aqui, ó.
Já dá Tá pra ver. aparecendo já. Isso, perfeito, Aqui, ó. perfeito. Esse aí são vocês, o grupo entrando aí. E aí, meu, o lugar é muito estranho, porque conforme vocês vão entrando ali, caverna, saca? Caverna normal, Uhum. escavada, caverna natural, parece. A partir do momento que vocês chegam aqui, vocês viram que praticamente são paredes de pedra. Agora, o bizarro, não são paredes de pedra, como, por exemplo, você vê pirâmides ou construções aqui no nosso mundo, na Terra, que foram feitas por civilizações antigas, que as pedras se encaixam, sabe? Perfeita. Não tem, as pedras não têm divisão. É como se Uhum. fosse um bloco único. Só que o bizarro é que não é o estilo da escavação. O estilo é como se fosse perfeitamente cortada a pedra. Ah, tá. Não Vocês tem nunca esses viram nada tijolinhos assim da parecido. ilustração. Exatamente, é uma coisa única. É como se fosse escavada dentro da pedra por alguma máquina, alguma coisa que fez ela ficar perfeitamente reta. Uhum. E assim, é no mínimo estranho, causa um certo impacto em vocês. E aí vocês vão andando por um corredor. Vocês, quando entram nessa parte, vocês não veem mais cogumelos. Até a parte que era caverna tinha, aqui para dentro não tem. E vocês vêm para essa primeira sala aqui, ó. Mesmo. É uma sala de reunião, tá? Tem mesas grandes, tal. E há uma espécie de refeição ou comida ali que não apetece muito aos olhos de vocês, não, saca? São meio que uns grãos, parece que uma sopa de cogumelo. São umas coisas que vocês não estão acostumados a comer, não, mas vocês podem ficar servidos aí. Tá cheio de mago Ah, aí e o velho tá sentado na cabeceira de uma mesa. ah, posso saber por que a gente tá aqui? O que a gente tá fazendo agora? O Símio fala assim para vocês, ó. A minha vida foi longa dentre o tempo em que estive servindo a cúpula. Eu segui Vogue Amok, meu mestre, um tirês que viveu muito além até do que deveria. E eu, por mais que amaldiçoasse isso, acabei fazendo o mesmo quando chegou a hora de deixar o fardo para trás. A minha vida ela foi dedicada a encontrar os últimos sinos portais. Sinos como esse que você carrega, lâmina mortal. E eu destruí 3 deles. 3 sinos que me custaram muito caro. Mas eu vou dizer que até pouco tempo atrás, até algumas semanas atrás, eu já pensava em deixar o meu cargo para que alguém o pudesse assumir e continuar os trabalhos. Mas eu gostaria de trazer vocês a um lugar que poucos viram. Na verdade, faz mais de 100 anos, desde a data em que esse espaço foi instalado aqui na cúpula, que ninguém da dimensão terrestre, fora os próprios membros da cúpula, o viram. Mas eu acho que esse lugar ele pode trazer a vocês um pouco mais de compreensão do que vocês têm em mãos e do que aconteceu com vocês. Então, pelo que você nos falou agora, você já destruiu 3 sinos. Sim. Então, você vai tentar destruir esse sino também ou não? Ele fala: isso me custou muito caro. A destruição do sino ou o que levou para você destruir esse sino? O caminho até eu tomar o sino em mãos e conseguir destruí-lo. Isso foi muito penoso. E a gente vai destruí-lo aqui? Nós não podemos realizar nada aqui com ele.
Ele fala, inclusive, nessa dimensão, se enquanto ele não estiver ligado a qualquer fonte de mana, ele não tem poder algum. Ele Sim, começa a andar calmamente e sair ali da sala levando vocês, tá? Agora vocês estão todos juntos aí. eu tô Vocês vão acompanhando fazendo ele, esse caminho aqui, ó. Ué, a gente já comeu? Tem Quem gente comeu, com fome comeu aqui, ali alguma mestre. coisa. Ah, então beleza. Não, Comi, vocês então. podem comer de boa. Podem comer de É, boa. Quem eu vou comeu, comeu. eu tô acompanhando Beleza. ele, conversando com ele em relação ao sino. E Essa parte que eu pulei aqui tinha uma passagem, tá? E, meu, conforme vocês entram nessa outra parte aqui, vocês têm noção que vocês estão num lugar que é habitado pelos magos aí da cúpula, saca? Aquele lugar que vocês estavam é uma espécie de refeitório ali. Esse lugar que vocês estão passando aqui agora parece que é uma espécie de local de treino. Sabe a sala de perigo dos X-Men? Alguém conhece? treinamento? É muito forte a parede de pedra. É treinamento de mago. Vocês veem que tem explosão, marca de fogo, poça de gelo e água. Tem umas coisas nessa sala que não eram pra estar ali, não. Vocês veem até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vocês olham para dentro da sala, tem uma como se fosse uma pequena janela na pedra, e infelizmente não dá para mais do que 2 verem ao mesmo tempo, saca? Aí vocês estão vendo essa bagaça toda aí, né? Parece um grande tabuleiro de xadrez circular. Uhum. Uhum. Ele pega e fala assim, olha, ele nem tá olhando lá para dentro, mas ele fala assim: essa foi a forma que encontramos de representar a dimensão terrestre mais ao centro e as dimensões inferiores mais externas ao seu meio. E aí, os dois que estão conseguindo olhar pela janela, ele não está olhando, ele deixou para alguém ver. Quem está botando a cabeça para ver ali? Eu tô. Eu tô. Eu também. Beleza. Tô aproveitando a visão que eu tenho tá no momento. Ali, é uma coisa estranha que é o seguinte. Imagina uns pequenos pinos mesmo, assim, como se fossem pequenas peças de peão de xadrez, saca? Tem vários assim que estão ali no meio. E você, cada vez que vai se distanciando no meio, tem menos, né? E eu falo, são peças físicas mesmo, saca? Talvez de madeira, talvez de alguma outra coisa ali, esculpida, talvez possa ter algumas de pedra. Algumas têm tamanhos maiores e menores, né? Vocês percebem que o sino se concentra e ele fala: veja onde vocês estão agora. E aí, no segundo círculo fora do meio, vocês veem uns pininhos bem pequenos ali que meio que dão um leve brilho, saca? Uhum. Ele fala: vocês são esse ponto que estão fora do lugar que deveriam. E, meu, quando ele fala isso, vocês veem que tem um monte de pino andando devagarzinho, mexendo, e que estão fora, tá ligado? Estão nesse tabuleiro aí, movimentando. Se vocês repararem bem, nos cantos que estão pretos, sabe? Tem mais peças. Enquanto vocês estavam lá, por exemplo, uma peça entra no tabuleiro e começa a andar sozinha, sabe? Aí, Então, só para ver se eu entendi, todos esses lugares são universos diferentes? São dimensões diferentes? são dimensões diferentes e esses pontos que se movem são aqueles que não deveriam estar se movendo ou não deveriam estar no próprio tabuleiro. Nós os monitoramos aqui, desde sempre. Mas esse tipo de interface visual nos facilitou muito. Aí E ele. eu percebo que
algumas coisas são muito estranhas de onde a gente estava. Pelo menos para mim são muito estranhas. Eu acho que eu não tô no meu na minha dimensão correta. Eu acredito que talvez nenhum de nós estejamos. Ele fala assim, ó. A dimensão é correta. Ele pega e fala assim: enquanto vocês observam, ele segura o cajado e você vê que o cajado dá uma brilhada, né? Colorida, assim, leve. E aí, para quem está olhando dentro dessa parte aí, que é esse tabuleiro gigante, é como se. Aí é assim, ó, não é físico, é como se fosse uma holografia mesmo. Ela é meio translúcida, saca? Vocês veem, por exemplo, vocês veem assim como se fosse 3 dessas coisas, uma em cima da outra. Ele pega e fala assim, ó, enquanto ele está de olhos fechados: estou projetando para vocês entenderem o que aconteceu com vocês. Ele fala: cada uma das projeções está num tempo diferente. E aí que vocês estão olhando é como se fosse assim, ó, 1, 2, 3 e 4, sabe? Como se fosse um sobreposto ao outro. Aí ele fala: o mais acima é o tempo do mestre dos pratos laminados. O segundo é o tempo do mestre arma sagrada lança veloz. O terceiro é o seu, lâmina da dimensão fraturada. E este último é o qual nós estamos, e ao qual o servidor Izumi Senshin conseguiu monitorá-los. Ele pega e mostra como se fossem uns pontinhos meio próximos, eles estão quase alinhados na posição. E de repente acontece o seguinte: um pontinho lá em cima da primeira dos pratos laminados, que não é o prato laminado, mas está perto dele, faz como se fosse. Vocês sabem quando clica aí no Roll20 e fica dando esse pulso? Que fica tum, de energia, tum, 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 mais ou menos isso aí mesmo, tum, 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 tum. Quando você segura e fica lá, ó, fazendo isso. Isso. Sim. Começa um negocinho pequeno fazer isso na dimensão dos pratos laminados, e o bagulho começa a reverberar no tempo, no mesmo ponto ou muito próximo, nos outros tempos, tá ligado? Sim. E ele vai ecoando assim, ecoando, ele dá um clímax em cada um deles, até que dá um clímax no último, e aí os pininhos tipo de vocês aparecem ali. Ele pega e abre o olho de novo, os hologramas param, e ele fala assim: mestre dos pratos laminados, você se lembra exatamente o ano do qual você veio? Eu falei o ano lá. Tá bom. É o do 786, ano 786. Você marcou tudo aí? Marquei. Não. Ele fala assim: e o lâmina dimensão fraturada? 868. 868. Isso. E do arma sagrada? É 827. Ele fala: existe uma lógica entre os anos. Existe uma lógica de 41 ou 42 anos aproximadamente entre cada intervalo de tempo. Ele pega e fala assim, ó: baseado nisso, eu acho que sei o tipo de canção que foi tocada nesse sino e como ele funciona, ele fala. Mas eu preciso fazer alguns cálculos. Então, provavelmente esse sino deve ser da dimensão do mestre dos pratos. E alguém deve ter soado esse sino lá, e de forma que isso trouxe a gente pro tempo do Izumi Senshin? Vocês pertencem ao mesmo universo, mundo, por assim dizer. Mas esse sino não.
Pode falar? Mas o eco do sino, de acordo com a canção que foi tocada, ele reverberou através do espaço-tempo, fazendo com que aqueles que estivessem envolvidos de alguma forma com magia no decorrer dos próximos períodos sofressem interferência dessa reverberação. Ele pega e pergunta para você, mestre dos pratos laminados. O sino estava sendo tocado quando você bateu nele, não foi? Então, era aquele mago que estava tocando o sino ou... Era ele. Acho que não. Era sim, era ele, você cortou a mão dele. Ah, que eu tinha lembrado que eu tinha batido no sino. Então, você cortou a mão dele e bateu no sino enquanto ele tocava. Ah, tá. Porque na descrição que você tinha feito, eu achei que tinha cortado a mão, o sino caiu no chão e eu bati no sino no chão. E foi isso Não. que tinha feito. Foi aquela coisa, você arremessou um prato, cortou a mão, ele estava tocando, né? E aí ele pega o sino, continua e se arrebenta com tudo que você pode. E aí ecoou. O mago, tá, ele falou que estava sendo tocado, né? Aí eu falei pra ele, dei algumas descrições do que eu vi na visão que eu tive quando eu vi o batendo. Você falou que tive a visão de quando bateu, que daí eu fui atrás, não foi, Léo? Foi. Eu dei a descrição da cena pro prato, mestre dos pratos. Foi assim que aconteceu. Falei assim, quando tocou, aconteceu essa situação? E descrevi a situação. Foi isso mesmo, sim. Roger, que ele escreveu. Ok. Foi isso. Tá, então a gente tá a dimensão é a mesma, só que eles foram trazidos de tempos diferentes. É isso, Mago? Exatamente. Sim, ele fala assim, eu acredito que seja isso. Para mim, é a única teoria que faz algum sentido. E sabe por que eu não abandonei o meu manto da cúpula em minha posição? Dessa janela eu olhava para esse tabuleiro quando eu percebi emanações de uma reverberação. Reverberação essa que trouxe vocês através do Izumi. E ele fala, e quando eu vi isso, eu fiquei preocupado. Porque aí se você olhar direito o pibinho que representa o mestre da dimensão fraturada, ele tem um pontinho luminoso pulsante, sabe? Que ele fala, isso é um sino. Eu reconheceria em qualquer lugar quando eu visse um, até mesmo nessa representação simbólica, ele fala. São os objetos que eu mais odeio. E ele olha para o sino e olha para você, Lâmina, com aquela cara assim, cara, eu não gosto desse sino, sabe? Aquela cara brava. Uhum. Eu falei pra ele isso, eu dei a descrição da criatura que conversou com a gente lá na caverna. Da centopeia. Da centopeia? É. Vixe. Ah, meu Deus. Dançamos, olha, muito baixo, porque tem morremos. uma boa inteligência, um bom conhecimento histórico. Ah, ele teve que rolar, tá? Deu sim. Deu? A hora que ele fala assim, ele pega e olha para vocês e ele fala, não vamos falar disso aqui, ele fala. Tem uns magos aí perto de vocês, ali atrás, sabe? Uhum. Ele meio que vem para uma outra salinha aqui do lado e, velho, agora vocês estão a sós com o velho. Não tem ninguém, nenhum outro mago, saca ali? Ok. Vocês estão num canto isolado com ele. E ele fala assim, como assim a centopeia comunicou mentalmente com você? Ele pergunta para você, Izumi. Ela era um vínculo com alguém que estava aqui no plano, aqui na zona cinzenta, e ela falou pra gente que a gente não ia conseguir parar o ritual, falei do ritual, e que a gente precisava sair de lá, senão o sino ia cair na mão de quem não precisava. E ela falou, só que a gente não ia poder interferir no ritual. Que eles queriam trazer de volta,
Aí eu não lembro. Não. O É que eu anotei. O velho levanta, bate na porta, vem um mago. Tartur. Eu falei Tartur. Deus dos insetos. Cara, você falou Tartur, ele tinha batido na porta. Ele fala assim, não pronuncie esse nome. Aparece um mago na porta mais jovem ali, ele fala perto do cara, meio baixo ali para ele, mas dá para quem quiser fazer um teste de percepção e escutar o que ele vai falar pro mago. Eu quero rolar. Então, pode rolar aí. 10. Não deu, Eu aí não sei é quanto eu quanto tirei. menos melhor. Deixa eu ver o Izumi. 9, também não deu. Tá ruim de ouvir todo mundo hoje. O Lança Negra também não conseguiu. Tá muito ruim hoje todo mundo de percepção. É que eu tô muito maravilhado com o meu poder de visão no momento. O Lâmina da Dimensão Fraturada deu, né? Que foi o primeiro. Tá maravilhado. Mestre dos Pratos Laminados? Não, só ele que conseguiu ouvir. Eu tô lá no fundo, não tô... Você ouviu o velho falando assim para ele. Ele falou assim, olha, tente trazer os pergaminhos relativo à Horda. Ele fala só isso. Aí o outro mago sai, ele encosta a porta. Ele fala, talvez... Na sala, ou... Continua, ele fala assim pro Izumi. Talvez eu tenha algum desenho, alguma ilustração que você possa reconhecer a criatura a qual se refere. Aí ele fala, ele olha de novo para a porta, olha para vocês meio desconfiado e fala assim: se for o que eu estou pensando, é um pequeno ponto pálido se manifestou em algum momento antes de um grande ponto começar a adentrar novamente a dimensão terrestre. Aí o velho começa a falar, parece que para ele mesmo, sabe? Quais são os desdobramentos? Que perturbador, que perturbador. O filho, o pai, que perturbador. Ele fica nessa, até que alguém bate na porta e entra um mago, põe em cima da mesa que vocês estão vendo ali diversos pergaminhos. E o velho começa a fuçar. Aí ele pega e mostra. Ele pega, vocês veem várias criaturas muito estranhas. Até que ele pega um que, vamos dizer assim, de maneira estilizada e quase primária, tem uma ilustração do bicho que vocês viram, que é uma espécie de centopeia mesmo, sabe? Uhum. Ele fala, seria esta criatura? Sim. Aí ele pega e enrola o pergaminho, enrola os outros, pede pro mago levar. A hora que o mago vai, e você percebe que o mago tá meio que... O outro mago que trouxe o pergaminho tá meio de ouvido, mas ele encosta a porta e ele fala assim, embaixo para vocês. Um velho deus animal voltou à dimensão terrestre, ele fala. Ele fala, uma criatura vil. As intenções dela são sinistras. Eu não sei o que fazer, ele fala para vocês. Ele fala, tenho muito que pensar, eu não posso dar atenção a vocês agora. Ele fala, podemos levá-los de volta à dimensão terrestre a qualquer ponto que desejarem. Ele fala, eu recomendo que vocês possam ir para a morada íngreme, o lar do imperador Xiang. Uma pergunta. Como você destruiu os sinos? Exatamente o que eu ia perguntar. Ele fala, a única forma de destruir é através de um fogo intenso, originário de dentro da Terra. Eu nunca consegui chegar a um ponto desses em segurança para fazê-lo. É através do poder de algum deus animal que são muito mais poderosos do que os mortais e os semi-mortais que habitam a dimensão terrestre.
ou através de um ritual de desconstrução que só um exímio mago, alguém que fosse tão hábil quanto os nossos melhores, o realizasse sem perturbação no plano terrestre. Ele fala, e foi assim que eu destruí os 3 sinos. Uma dúvida. A destruição do sino faria com que cada um de nós voltássemos aos nossos tempos? Isso jamais irá acontecer. Eu vou ficar preso nesse novo universo que eu fui colocado. Sim. Mestre Símio. Ô, Léo, em off. Sim, ele olha para você. O Símio nunca falou o nome dele, falou? Falou, Vogue, ele falou que é Rock Crush. Rock Ele Crush. se apresentou para vocês. Isso. Mestre Rock. Você conhece esse nome? Ele fala, sim, Mestre Arma Sagrada Lança Negra. Existem 2 coisas antes de você ir que eu preciso conversar com você. Ele fala, eu fiquei tão atordoado que quase esqueci de nosso último encontro. Ele fala assim, com sua licença, senhores, eu posso pedir para levá-los até o refeitório se caso necessitarem, mas eu preciso conversar com o mestre Arma Sagrada Lança Veloz. Lança Negra. Lança Negra. Ok. Beleza. Então, ó, aí divide o grupo. O mestre Sagrada Lança Negra fica aí e o resto vai para o refeitório, tá? Beleza. A maioria da galera tá no refeitório, vocês estão lá, estão comendo. O refeitório é na outra parte abarcada. Tem várias passagens aí, viu? As paredes, apesar de não terem aparente porta, os magos conseguem, tipo, volta e meia, passar por elas, assim. E aí vocês veem que tem porta. Quando ele acaba de passar, tem porta. É um negócio meio esquisito. É um lugar, gente, escuro, tá? E é um lugar sinistro, que vocês não escutam nada, quase, entre um lugar e outro, porque a pedra isola muito, sabe? Então, quando vocês estão isolados, não dá para escutar nada. Na sala fechada está o mestre sagrado Lança Negra e Roak Cruz. Teste da bancada. Ele olha para você e fala, do que você se lembra, mestre Arma Sagrada Lança Negra? As coisas começaram a voltar um pouco, mas tem muita coisa que não me lembro ainda. Mas eu lembro bem do nosso encontro. E lembro da arma que você me cedeu. Ele fala assim, eu gostaria de pedir perdão a você, porque eu posso ter feito, no momento em que entreguei essa arma, algo que nem imaginava ser possível. Ele fala, você se lembra do ritual que eu disse que precisava de ajuda para poder findar e trazer paz à dimensão terrestre naquele encontro em que tivemos? Vagamente. Ele fala, pois bem, nós conseguimos adentrar as cavernas, nós nos colocamos nas sombras e conseguimos escolher o momento certo para atacar. Você foi mais destemido, mas no momento em que você se colocou na linha de frente, eu estava atrás fazendo sua cobertura, um som como de metal reverberando e batendo foi escutado e ecoou por toda a caverna. Quero lhe dizer que aquele barulho, aquilo me pareceu alvo, obra de magia, de uma magia que eu temo. Eu, dentro de minhas possibilidades, tentei avisar você para recuar, mas era tarde. Você já estava de posse da arma que lhe entreguei, e ao fazer uso dela,
Apesar de impedir o ritual, a reverberação o atingiu, e a última coisa que vi foi seu corpo desvanecendo, desmaterializando, e eu achei que alguma magia que estivesse ali dos inimigos o tivesse atingido. Eu não sabia que a arma seria a canalização para que você simplesmente fosse vítima dessa transição através do tempo. E ele fala, novamente, eu lhe peço perdão. Bom, são águas passadas agora. Mas essa arma que você me emprestou tem sido muito útil. Na verdade, não estaria vivo sem ela. E, pelo que eu me lembro, você me deu essa arma na condição que eu teria que devolvê-la a você. Ele fala assim, eu perguntei por muitos, para muitos. E o seu nome foi um dos que eu perguntei para outros a respeito do que teria acontecido. Apenas uma das entidades que habita o plano das almas eternas disse para que eu tivesse paciência, porque você iria voltar. Eu não entendi até que realmente o vi ali fora da cúpula. Ele fala, sabe quem respondeu por você? Quem? O Deus Trovão, Sukon Godin. E quando ele fala isso, Sté, você se lembra, cara, da última vez que Sukon Godin, saca? Falou com você. Num sonho. No sonho. E aí, quando o Símio falou isso, tudo que respondeu por você e tudo mais, cara, tem uma memória que veio na sua mente que estava faltando. Quando você estava usando o poder da sua arma ali e que você começou a desvanecer, a sensação, cara, foi como se você estivesse sendo picotado em 1000 pedacinhos, você entendeu? Uhum. Foi uma sensação horrível, saca? Sensação que tanto provavelmente, né? Tanto o Mestre dos Pratos Laminados quanto o Lâmina da Dimensão Fraturada, eles devem ter na mente deles. Mas é tão horrível que sua mente deve ter tentado apagar, saca? A dor é tão intensa que ela tentou apagar. Mas naqueles últimos segundos em que você estava sofrendo, velho, foi como aqui você fez aquele último pedido ao Sukon Godin. Você pensou mais ou menos assim, eu que nunca fui um devoto, sabe, me ajuda, sabe, assim, você pediu isso para ele, saca? E quando você pediu isso, meio que a dor parou e você, tipo, entrou num torpor, sabe, assim, mas você escutou a voz dele, você estará a salvo. E aí ele fala assim, o Rock Crush, ele fala para você assim, essa arma deveria ser devolvida a mim, pois ela havia sido prometida a uma associação, ou posso dizer assim, a um culto de Tireses que habitam a dimensão terrestre e adoram a Sukon Godin. Você já deve ter ouvido falar dos viajantes, não deve ter ouvido, Lança Negra? Sim. Ele fala, eu não vou cobrar a arma de você. Mas, em qualquer oportunidade que tenha em seu caminho, vá até uma das torres dos viajantes e ao mestre dessa torre, conte sua história, mostre essa arma e veja o que o destino reserva.
Ok, mas eu tenho tido sonhos com Sukon Godin. Ele tem aparecido em sonhos para mim. Ele fala, ele deve conversar com você na torre por intermédio do seu avatar. É por isso que você precisa falar diretamente com eles para dar fim ou ver o destino em que essa arma terá. Certo. Ele pega e vem com você andando e vocês vão pro refeitório. Todo mundo encheu o bucho aí? Porra! Comi pra cacete. Vocês deram um belo Sim. prejuízo. Devem ter Cagado de acabado fome. com a ração da cúpula aí, basicamente. Né? De vários dias que os magos comem pouco, só que vocês são uns cavalos praticamente, né? Ou melhor dizendo, uns godos, né? Comendo. Eu ataquei as trufas de chocolate com o besouro. Caramba, tem alguma coisa ali parecida com isso e é meio que baseado em inseto mesmo, vocês percebem, sabe? Mas é nutritivo. Meu, vocês veem que eles usam os cogumelos de diversas formas aí. Tem sopa de cogumelo, bolinho de cogumelo, cogumelo feito na chapa. É uma variedade grande desses cogumelos aí. Ou seja, por isso que é tudo mago louco. É bem por aí, velho. Ó, vocês dão um tempo ali, os caras. Um mago depois vem e fala assim: Mestre Roak Crush disse que vocês devem informar o paradeiro para que nós preparemos o ritual para que vocês voltem à dimensão terrestre. Ele também pergunta se vocês vão realmente querer ir para a morada do imperador, pois lá ele diz que é um lugar seguro, ou se desejam ir para outro destino. Se formos para a morada do imperador, acredito que terei minha missão cumprida. Então, é o melhor caminho, é a melhor rota. E assim eu conseguirei entregar esse sino. Lâmina da dimensão fraturada, posso ter uma palavra com você? Pode. Vocês vão para um reservado aí. Lâmina, a sua missão foi dada pelo imperador, correto? Sim. E qual é a missão exatamente? Destruir o sino ou entregar o sino para ele. Ok. Só isso? Só. Isso você poderia ter me perguntado, você sabe isso desde o começo. Não, é que eu iria lhe perguntar se o imperador de fato deseja destruir o sino ou não. Eu acredito que para ele ter falado para eu destruir ou entregar, ele deve saber como destruir. E o próprio mestre, o próprio mago aqui, teu chegado, falou que ele mesmo deu o endereço, o caminho para a gente ir para o imperador. Então eu acredito que ambos têm o mesmo objetivo, que é destruir o sino. Ok. Ok? Uhum. Aliás, já que estamos só nós aqui conversando, eu percebi que você quis ficar um tempo conversando com o mago. E agora você quis perguntar sobre o sino. Tem alguma coisa que eu deveria saber em relação a isso? Não é a primeira vez que eu encontro o Mestre Rourke. Na verdade, eu estava com ele um pouco antes de eu ser transportado para essa linha temporal. E esse encontro, por você não se lembrar, não deve ter sido dos bons. Não foi dos bons, mas não por ele. Na verdade, o processo de transporte do meu tempo para esse tempo foi bem doloroso.
Certo, mas você ainda tem como objetivo estar com a gente e seguir para destruição ou entregar o sino para o imperador, ou tem alguma outra coisa que eu deva saber? Não, esse é o meu objetivo. Ok. Ô, Eu Léo, posso confiar em você? Pode falar. tem como falar com o Mago antes da gente ir? O próprio Rock Crush, É. cara, eu chamo o mago que tá mais ou menos ali para ajudar vocês. Ele pega e fala assim: olha, o mestre está muito ocupado, eu posso levar algum recado a ele. Você deseja se encontrar com ele, é isso? Antes da gente partir, duas perguntas para ele. Ele Em fala: relação aguarde. em relação ao sino, né? Todo mundo aí das ordens sabe do sino, né? Sim. Ele pega e fala assim: olha, eu vou levar o recado a ele. Eu já trago a resposta. Se possível, se você puder, eu já te levo lá logo em seguida. Mas eu tenho que cumprir o protocolo, sabe? Tudo bem, As coisas são meio rígidas aqui. Sem problemas, sem Aí problemas. o cara sai, demora um tempo, viu? Demora uns 20 minutos, o cara volta e ele fala: vamos lá, ele vai falar rapidamente com você e te entregar provavelmente alguma outra informação num pergaminho. Tá, tô indo com ele. Você vai lá, velho, você vai para a última das salas que tá ali nessa reta de vocês, tá? Lá em Beleza. Simão. Você vai lá em Simão. Só vou tentar sinalizar aqui para você ver. Meu, velho, que lugar sinistro, velho. Escuro, sem ar. Não tem como. Muita coisa cheira como se fosse meio que mofo e coisa estragada, sabe? Aham. Umidade, assim. Só que você não vê quase umidade, mas cheira. Cheira, sabe? Agora, essa sala do velho, ela é a mais complicada, porque tá cheio de tranqueira nas paredes, coisa morta, embalsamada, líquido, um monte de papel, Nossa. papel para todo lado na sala do velho. Uma bagunça do inferno, velho. E o mais bizarro de tudo, num canto, atrás como se fosse assim, de um armário de madeira, assim, sabe? Só que é um armário de madeira que as ripas elas não são muito largas. Então dá para você ver o que tem dentro, saca? Uhum. Tem um corpo de um tiresa ali com uma roupa de símio, desculpa, da cúpula, igual a do símio. É igual a do Rock, Aham. do Rock Crush aí, sabe? E tá escrito assim: Vogue, aqui jaz Vogue Amok. Tá praticamente o corpo do outro mestre da cúpula ali, morto mesmo, entendeu? Como se fosse um enfeite da sala do velho. Nossa. Que beleza. Deve ter sido aquele que o Roger É matou. um lugar. É um lugar, cara, que você se sente meio oprimido por falar assim, meu, eu tenho a impressão que se eu relar em alguma coisa vai me matar, sabe? Assim, aquela Aham. situação. Então você não toca meio em nada, né? E o velho, cara, tá acabando de fazer um pergaminho de couro. O velho parece que é tradicional, cara. E ele tá fazendo com fogo. Ele fez fogo e ele tá meio que fazendo símbolos ali no fogo, enquanto tá Uhum. demorando, saca? Entendi. E ele Não fala tentei assim: não enquanto interromper, né? termino de gravar os símbolos. Ele fala: enquanto termino de gravar os símbolos, pode me dirigir a palavra, servidor. O que deseja? São dois pontos. O primeiro, você falou sobre um fogo muito forte que pode destruir esse sino. Tem algum lugar no plano terreno que você conheça que tem esse fogo? Ele para um pouquinho, olha na sua direção e fala: existe um ponto, ele fala, mas eu temo chegar lá através de qualquer tipo de ritual, pois eu Não, não podemos. sei o que habita aquele local. Entendi. Eu não sei Podemos o que ir pode haver viajando. lá. Ele, ele fala, não, mas ele fala assim, mas é inacessível. Seriam semanas ou até meses de viagem. Ele fala, é uma montanha ao sul do continente, dentro da cordilheira. E aí, você lembrando do mapa, você fala, velho, em algum ponto da cordilheira
é onde tem mais forma de vida selvagem, muito animal, e assim, completamente inóspito para humanoides, tá ligado? Você achou? Entendi. Não parece uma boa ideia, não, cara. Não, beleza. E o segundo ponto é, você disse que, assim como a arma do arma sagrada brilhava, eu também. Algum motivo em especial que eu desconheço, Léo? Ó, antes de você perguntar, você pode fazer um teste de inteligência. Inteligência, tá. Isso. Inteligência. Você pode pedir para ele confirmar se é isso mesmo, saca? Tá. Se você passar no teste, senão você pode perguntar para ele o que é. Vamos ver aí. Eu não Izumi sei. 7. Por pouco. Ele fala assim, você realmente não sabia, você pergunta para ele, tá? Uhum. Ele fala Tá. assim, o seu corpo, Izumi, assim como o meu e de todos os que estão aqui na cúpula, conseguem armazenar mana, a energia mágica que supre a magia. Por isso, você por si só é algo que brilha nesse plano para os seres naturais dessa dimensão. Entendi. Tá. O mago disse que você teria alguma informação pra gente, provavelmente, possivelmente. Ele termina de marcar o último símbolo e ele te passa um pergaminho, saca? Ele Eu leio? fecha o Eu pergaminho, consigo mas ler? ele põe Ah, ele fechou? Não, aí é que Você... tá. Ele fechou e botou o selo com o anel que ele tem, saca? Ah, beleza. Beleza. Ele fala assim, leve cuidado ao próprio imperador. Isso vai ser útil Ok, para que ele destrua o sino. fechou. Tá tranquilo. E aí Agradeço a vocês hospedagem, as todos, depois informações de e se tô indo embora. reagruparem, são levados à sala do perigo. A sala do perigo é essa sala aqui, ó, de baixo. Esse aqui, ó. Aí mesmo. Vocês estão ali, né? De boaça. O Lib, o Vince não participa desse aqui, cara. Ele tava participando só do massacre de Ano Novo, brother. Por isso que ele não tá por aí. Você pode notar que tem um Sté aqui, no lugar do Vince, inclusive, né? Porque é outro jogo. Então é o Sté que tá jogando esse aqui, junto com o pessoal. Olha, eu gostaria de aproveitar que teve essa paradinha aqui. É um Vince mais moreninho. Eu queria agradecer o Gabriel Ansioso, que começou a seguir a gente no Twitch, e o Gilvan Araújo, que se inscreveu no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Passem para os amiguinhos e vamos continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Pode voltar. Cara, vocês são levados na sala do perigo ali e, tem vela colocada no chão, tem 2 magos ali. Vocês percebem que não são os mais novos, eles parecem mais velhos, sabe, ali, colocados e cada um de um lado do que seria as marcações no chão, né? E aí, no momento em que o mago estava falando assim para vocês, olha, a passagem aqui ela vai ser um pouco diferente do que vocês vieram, mas vocês podem sentir enjoo, da mesma forma que vocês podem ter sentido na vinda. Puta merda, bicho. Aí ele pega e fala para vocês assim, ó, vocês vão se posicionar aqui no meio desse círculo e vocês vão ter que ficar em silêncio, ele falou, por um bom tempo. Quando vocês começarem a sentir vertigens, não tentem sair correndo, vocês têm que tentar se manter no local e aí depois as coisas vão começar a clarear e vocês devem acordar em outro local, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se vai ser uma boa pro mestre dos pratos que não consegue calar a boca por 5 minutos. Um mago olha pro outro com uma cara meio assustada, assim, sabe? Vocês são tem um pouco de animosidade entre si, né? Ele fala, isso não é muito comum pra gente, isso nos deixa meio constrangido, assim. Um mago falando pro outro, assim, olhando pra vocês meio assustado, assim. Ô, Léo. Oi. Eu tenho herbalismo aqui
eu vi lá na parte da cozinha dos caras se tinha alguma erva que pode ser feita para resolver problema de enjoo. Roger, você viu, cara. Mas a não ser que você tire alguma coisa crítica, é tudo tão diferente que é muito difícil. Mas se você tirar um 2 ou 3, uns 2d6 em herbalismo, aí você vai conseguir sim, tá? Não é impossível. Você vai Não é agora querer muito, voltar muito, pra. muito caro. Falou porcariada aqui, entendeu? Tinha O alguém cara que vai ficava querer por lá? voltar agora pra pegar coisa pra enjoo. Ó, Tinha alguém? vocês estão posicionados no Tô meio quieto, do bagulho. tô quieto. Os magos iam, eles se posicionando, um falando pro outro. Se posicione, se posicione. Vocês estavam nessa expectativa de falar, vai acabar essa merda. Cara, o próprio Roak Cruz entra na sala e fala, cessem o ritual. Nossa. Aí ele olha para vocês e fala Todo mundo. assim, ele fala assim, ó, senhores, nós temos visitas. Nos últimos 200 anos, nós tivemos uma visita desta mesma pessoa. Mas eu vou levá-los porque nosso visitante quer ter uma palavra com vocês. Dançamos! E aí vocês são levados para esta sala aqui. Tem alguém de costas na sala quando vocês chegam. Ou vai tomar Só que ataque o de bizarro oportunidade, é o hein? seguinte. Não, falei para vocês que o lugar é escuro, né? Uhum. Vocês entram na sala, o lugar tem luz. Só que a luz vem da visita. Caramba. Tem Quando ele protocolo para vira isso, Léo? Ele vira de frente para vocês assim. E isso não tem. Tem imagem dele, sim. Tem imagem dele aqui no Roll20, sim. Ele olha para vocês e fala: olá, senhores. Nós precisamos conversar. Eu acho que tá aí para vocês já. Tá muito pequeno. O Roll20 não colabora. Né? Quem que é esse? Aqueles vês, quem que é esse? É o dono da Xiang. porra toda. É o imperador? É imperador. Fiz referência, né? Normal. Já fiz o. WhatsApp Pro. Se ele olha para vocês e fala: meu tempo aqui é escasso. Não tenho muito tempo para com vocês. Ele fala... Deixa eu lembrar aqui uma coisa, porque eu não posso errar aqui agora. Só pera um pouquinho só. Loading. Tranquilo, Roger. Qual que é o seu nome verdadeiro, Talim? Doutor Qual que é o seu nome verdadeiro? Lâmina... Quer que eu Não, fale? Eu falo mesmo ou mando no Pode privado? falar. Lâmina da... Pode mandar no privado para ter mais efeito. Beleza, tá bom. Ele fala lâmina da luz mental. E aí ele olha na direção do personagem do Talim, tá ligado? Ele olha na direção do mestre da dimensão fraturada. Ele fala assim: você conseguiu cumprir a missão? Tá mudo? Cumpriu, mas quebrou o microfone. Na hora eu peguei o sino. Tá aqui, imperador. Ele olha pro sino e ele fala assim: tanto poder em um objeto. Ele olha pro Roak Cruz e fala: você que é especialista. Ele até se admira um pouco com o imperador, assim, né? E ele fala: eu havia deixado um pergaminho com o servidor. No pergaminho
ele pega, já quebra o lacre e tudo, né? E aí é muito louco, porque o imperador, ele mal toca no pergaminho, ele passa os olhos assim, e ele olha para o Rock Crush e fala, entendo. Ele fala, Lâmina da Luz Mental, agora seu nome pode ser revelado aos seus colegas, e eu o parabenizo pelo sucesso. E os parabenizo também, olha para o lutador aí, o mestre dos pratos laminados, o servidor, para o mestre Arma Sagrada Lança Negra, e ele fala, Rock Crush, a canção que foi tocada reverberou, trazendo-os através do tempo, mas ele fala assim, só que este foi o primeiro dos sinos portais. Assim que ele foi desfeito, uma energia muito grande será liberada. E isso pode trazer consequências àqueles que estiverem próximos a ele. Aí o Rock Crush fala, é fato. É fato. Eu não havia imaginado que pudesse ainda ter tanto poder nesse objeto. E o Shang repete, este foi o primeiro deles. Este é aquele que levou, você sabe, o deus animal Tartur de volta à dimensão terrestre através do simples eco. Ele poderia trazer qualquer um deles. Ele falou, mesmo eu, o Shang fala, temo pela desconstrução da magia da forma tradicional. Ele fala, vir até aqui porque imaginei que você teria enviado esse sino para que eu o fizesse. E ele fala para o Rock Crush, mas isso poderia também me destruir. Aí o Rock Crush dá uma olhada meio pro teto, meio para baixo, dá uma disfarçada, fala assim, eu também não tive coragem de eu mesmo tomar a frente disso, porque na minha forma e nas minhas condições físicas também temia por que talvez não tivesse como voltar. Aí o Shang fala, a sua perda talvez não fosse tão grande quanto a minha. Você sabe bem do que estou falando, Rock Crush. Aí ele, o velho olha, cara, respira fundo, fecha os olhos, abre os olhos, olha para cada um de vocês de cima e embaixo e fala, entendo o que quer dizer. A gente tá ajoelhado aí? Não, vocês já levantaram, pelo amor de Deus. O Shang pediu que vocês levantassem. Aí o Shang fala assim, eu me vou. Se ficar aqui por mais tempo, posso trazer outros perigos para cá. Ele fala, já não era sem tempo. Eu conversarei com eles depois de sua partida. Vou acompanhá-lo. E aí os dois saem, vocês ficam trancados lá dentro. Dali uns minutos volta o Rock Crush. O sino ficou com o Shang? Não, ficou com você. Ele não aceitou. Não dava pra ter falado alguma coisa antes do Shang sair, né? Não, né? Quando volta o Rock Crush, o velho tá sem metade das parafernália mágica que ele usa. Esse momento foi bom dos dois, hein? Você é louco. O velho volta, cara. O velho volta com um cinto sai em volta da cintura, tá ligado? Uhum. E um cajado que vocês nunca viram. E ele olha para vocês e fala, vocês se lembram da outra maneira de destruir o sino? Do fogo, da montanha? Ele fala sim. Sim, iremos para lá? Ele fala, sim, e eu já não sou o líder da cúpula, mas vou acompanhá-los na última missão.
pois sacrifício será feito a partir de agora. E vocês voltam para a sala do teleporte. A sala do perigo. Então os dois guardas lá ainda, os dois magos lá, estavam sentados. Na hora que eles entram, eles assustam na hora que eles veem o Rock Crush. Daquele jeito, eles falam, mestre, mestre. Ele pega e olha para eles e fala, não sou mais o líder, agora sou como vocês. E ele começa a dar as coordenadas para os caras do lugar que vocês vão. E, ele começa a falar para os caras do lugar, vocês não têm a mínima ideia do que é que vocês vão encontrar lá. O Léo quebrou sua câmera. Eu vi, cara, eu tô tentando consertar, Roger. Ninguém percebeu, viu, Léo? Ninguém percebeu aqui na live, viu? Eu tô Tá tentando. tranquilo. Eu já tava ruim, ficou pior agora, simplesmente, né? Basicamente é isso, assim, né, meu? Voltou. Agora Olha lá, Léo, mas em voltou. filtro, ó. Basicamente, o imperador falou, se mata, macaco. E aí, aquela coisa toda. Cara, vocês se reposicionam no mesmo lugar. Antes. Ah, tá. Deixa eu chegar no outro lugar, então depois. Aí aquela coisa. Antes, eu queria perguntar, se você não é mais o mestre, quem é agora? Ele fala, quem assumiu agora é um tirês. Na tradição da cúpula, revezamos entre as raças. Foi feito assim desde a Grande Guerra e será feito assim enquanto existirmos. Aí ele fala, o nome do novo mestre deve ser mantido em segredo. Ele olha para você e fala isso. Tá. Então tá. Gente, os magos fazem o contorno todo. Rezem para eu não tirar um 12, porque se eu tirar um 12, vocês vão para outro lugar, porque é falha crítica, tá? Legal. E não tem jeito. Toda vez que vai fazer ritual de teleporte, pode dar merda. É a única magia que pode dar merda nesse cenário é essa. Capaz de alguém Mago espirrar mais no meio da experiente magia. fazendo, tem bônus só no 10. Ó, 11 é ruim, 12 é péssimo, o resto é tranquilo, beleza? Tá bom. Vamos ver o que vai acontecer. Aí. Roda! Que bom. Cheguemos lá. Todo mundo faz Cheguemos teste lá. de físico, gente? Ah lá. Vamos ver quem vai chamar o Hugo. Nossa, eu acho que eu fui, hein? O Lâmina foi em cima, hein? Ixi, o Izumi tá chamando os bofs. Você deu aquela regurgitada, mas segurou na boca daquela cuspidela, mas ainda conseguiu fazer boa. O Zumi vomitou. Putz. Quem tirou? Arma sagrada lança negra se Eu morri. E tentando, né? O Izumi, mas o mestre com as unidades passa mais mal de novo, tá? O velho tem bônus, mas o velho se mantém em pé inatingível pelo enjoo. O velho é foda, cara. Muito bom. Muito bem, gente. Deixa eu fazer a última aparição aqui da imagem do mapa. E agora, gente, vocês estão num lugar que nenhum jogador até hoje foi. Roger, tenta focalizar no mapa ao sul do continente das terras de Xiang. Puta merda, olha perto de quem. Gente, vocês estão longe pra cacete. Estão vendo aonde tá agora, né? Uhum. Vale Vulcão. A hora que vocês mas terminam nem de pra passar mal, tudo. Vocês estão no Vale Vulcão mesmo. Mas E aí, a hora que vocês terminam de passar. O lance é o seguinte:
Vocês estão numa sequência de montanha onde vocês conseguem ver. Vocês estão no meio de uma montanha, tá frio pra cacete. Vocês quase estão passando frio, passando mal. Tá uma leve chuva e o macaco, o Símio ainda fala para vocês assim, ó. Aqui é um lugar inóspito, cuja a raça de humanoides mais próxima é completamente desconhecida, tanto do imperador quanto da cúpula. Se nós nos encontrarmos com eles, temam por suas vidas. E aí ele olha para vocês e assim aponta para um lugar que vocês estão vendo sair fumaça das montanhas e fala: é lá que nós temos que chegar. Não é muito longe daí, tá? Uhum. Termina o jogo de hoje e no próximo a missão para Mordor. Finalmente vou tentar destruir esta porcaria. Não, Pode ser o capítulo e será provavelmente o capítulo final. Não sei se terá uma ou duas partes. Pelo menos, diferente do que acontece no Senhor dos Anéis, a gente não vai queimar o anel, né? Vai queimar o sim. Peraí. Pronto. Vou falar sério agora. Cara, que loucura, velho. Matou o Tali na cara dele. Ele deve voltar aí, olha aí. Aí, ó. Essa palhaçada agora. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente até agora, pessoal que chegou depois aí. Se vocês não viram o começo, no começo eu tenho um leve resuminho do que aconteceu até o episódio de hoje, que nós tivemos um hiato, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, seguir aí, que encaminha para o pessoal que vocês conhecem. E uma coisa muito importante, dia 18 de março, para quem é de Catanduva e região, haverá um evento magnífico com RPG, card game e jogos de tabuleiro. O Ragatanga do Talinho. Em breve, mais informações, mas save the date, 18 de março. Um abraço a todos. E... Mais uma coisinha. Quem quiser saber mais sobre esses jogos e as outras campanhas que a gente teve também, está disponível no canal, tá? Então dá para assistir os episódios na íntegra, não somente o breve resumo, né? O breve resumão, né? Pode assistir também, que estão todos disponíveis no YouTube, tá bom? No YouTube, e vocês podem acessar www.robotgeeks.com.br. Se não tem vídeo, tem algum texto lá bacana sobre jogos de tabuleiro ou RPG. Um abraço a todos aí, valeu aí pela presença e até mais. Até. Tá uma desgraça aguardar.